98.5, eu sou André Barros. Hoje é dia 23 de novembro, agora são 5 horas e 3 minutos e no podcast de hoje vou estar falando com a Jane Bulsing. Fala o G. Bulsing. Fala o G. Na realidade, assim, né? Tem gente que fala, tem gente que não fala, eu aceito das duas formas e está tudo certo. Qual é a origem desse Bulsing? Olha, esse sobrenome é do meu marido. Né? Então, existem duas linhas de pensamento. Uns falam que é alemão, outros falam que é polonês. Então, a chance de pronunciar o G é bem grande, tanto na via alemã como na polonesa. Com certeza. Bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Melhor agora por estar aqui. Que bom de ouvir isso. A Jane, ela é psicopedagoga e a gente vai bater um papo hoje aqui sobre o famoso TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Quantas pessoas da minha época passavam por esse transtorno e não era nem diagnosticado isso? Sim, com certeza. E hoje a gente tem esse diagnóstico. Né? Eu falo que hoje a gente tem na realidade existem duas situações nessa questão. Na década de 70, 80, 90, início ali dos 90, um pouquinho mais, não se falava a respeito. Então, na realidade, era o aluno capeta, o aluno distraído, aquele que não queria nada, né, porque dormia às vezes em sala de aula, né? Ou estava bagunçando tudo ou estava dormindo. Ou estava dormindo, exatamente isso. Então, tinha essa questão. Hoje, existe um movimento contrário, excesso de diagnóstico. Então, eu falo assim, o não diagnóstico ou o excesso de diagnóstico é muito ruim, porque tem que ter um diagnóstico assertivo, o diagnóstico de fato, né? Mas tu não acha que isso acontece com tudo, Jane? Por exemplo, antigamente, na minha época de criança e adolescente, sim, podia-se fazer piada sobre qualquer coisa. Claro. Hoje não se pode fazer piada sobre nada. Então, eu costumo fazer uma comparação com a gangorra. Pra gangorra ficar em equilíbrio, ela estava assim, e agora ela está assim, só que tá assim não tá legal também. Não tá então, legal. A gente tem que chegar nesse equilíbrio aqui. Meio termo. É o meio termo. Equilíbrio é tudo na vida, né? Se você beber água em excesso, você morre afogado, de dentro para fora. Sim. Né? Então, o equilíbrio é tudo na vida. Qual é a minha preocupação hoje em relação ao excesso diagnóstico? Acontece, né? Então? Acontece, com certeza. Pessoas estão carimbando a testa dos outros com TDAH, quando na verdade... vulgarização da situação. A banalização da coisa. E aí acaba que aqueles que de fato têm o transtorno, porque o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Ele não é uma doença, é um transtorno comportamental. Aquela pessoa, ela funciona daquela forma, ela não escolheu aquilo, por mais que ela queira, às vezes sozinha, dar conta daquela demanda, né, daquela dificuldade que ela tem, ela não consegue, ela vai precisar, às vezes, da ajuda do medicamento, da ajuda da terapia, da ajuda do familiar, da ajuda, né, da família, do sistema educacional. E né? A ajuda não é crítica, não é agressão, né? É outra coisa, não confunde ajuda com xingar a pessoa, que não adianta nada. E como, na realidade, está acontecendo um excesso de diagnóstico, a banalização também acaba vindo junto. Então, todo mundo é TDAH. Então, se eu sou TDAH e eu consigo me virar sozinha, por que você não consegue? Não é bem assim. Então, o que mais me preocupa, Jane, é o seguinte, que agora não tem mais gente preguiçosa, não tem mais gente irresponsável, tem gente com TDAH. É isso, é aí que me refiro. Não é a pessoa não fez o dever de casa porque ela é preguiçosa. Não. Os preguiçosos continuam aí, galera. Os irresponsáveis continuam aí, os arriados, os deitados nas cordas, como a gente fala, continuam aí no rolê. Mas agora tem um diagnóstico que é sério e é uma coisa séria. Não pode, na verdade, nada pode ser banalizado. Nada pode ser banalizado, com certeza. Senão acaba enfraquecendo, né? Como as pessoas... Claro. Tem tantas coisas interessantes que estão sendo ditas por aí, e eu concordo com todas elas. Mas o exagero é uma coisa que está acontecendo bastante. Com certeza. E acaba que essas pessoas que de verdade têm um transtorno sofrem, né? Por exemplo, eu
já tenho ali alguns anos de prática na psicopedagogia e eu já recebi crianças ali de 7, 8, 9 anos ali já inseridas ali dos primeiros anos, né, do ensino fundamental e que chegam para mim e falam, eu sou burra. Que horror. É sério. Eu sou professor, escutar isso chega a ser... Eu sou burra. Chega a doer. Dói com certeza. É uma dor muito grande. Porque pensa o quanto essa criança já não se frustrou, né? O quanto de derrota ela já não teve na vida dela. E detalhe, sem ela querer. Porque uma coisa eu não vou fazer porque eu não tô nem aí. Outra coisa eu não vou fazer porque eu não consigo. Eu preciso de ajuda. Pelo menos não dessa forma. Não da maneira que a maioria das pessoas conseguem. Eu vou conseguir também, só que eu vou ter que achar o meu caminho. Exatamente. É muito mais difícil. Essa semana passada, eu tenho uma criança que eu estou atendendo, né, agora recente, né, uma criança que chegou para mim há pouco tempo, e eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, olha só, eu sempre busco melhorar bastante a autoestima desses indivíduos, porque eles chegam se sentindo realmente, eles têm uma sensação de fracasso muito grande, né? Então eu falei para ele o seguinte, eu falei assim, olha, pensa numa corrida, todos têm 2 pernas, você tem uma perna só. Todos largaram e chegaram juntos, inclusive você. Quem se saiu melhor nessa corrida? Ele, eu, porque eu só tenho uma perna. Eu falei, exatamente, você tem superpoderes. Porque muitos acabam dando ali aquela coisa, um instinto de organização, sabe Deus a que custa? E conseguem chegar lá, mas muito mais ferido, muito mais machucado, né? Com muito mais dor. Se tivesse tido um atendimento, dor desnecessária, né? Juntamente com os outros. Ou então não, simplesmente se vestem a carapuça do fracasso, não se consideram capazes, né? E quando conseguem, simplesmente se evadem das escolas e encerram por ali. E é a falta do conhecimento, né? A falta da informação, né? Isso. Não somente a falta de informação, porque a falta de informação é uma coisa ruim, mas a desinformação é uma coisa pior ainda. Porque a desinformação é informação errada. É tu ensinar, tu propagar, tu disseminar uma coisa que não é verdade. Tu não falar nada, tudo bem. Agora, tu falar a coisa errada que é o grande problema. Sim. Vou te fazer 2 perguntas. A primeira delas é, como eu consigo identificar uma criança que é só danada, uma criança terrível, levada. Uma criança levada, e eu tenho 4 filhos para mim, meus filhos serem energéticos, serem ativos, é uma coisa maravilhosa, eu tenho pavor quando eles estão parados, porque alguma coisa está errada. Sim, criança parada tá doente, já tá diz o doente, ditado, né? Eu tenho 2 filhas pequenas, uma de 5 e uma de 2, quando elas estão fervendo, pulando, e elas me fazem de gato e sapato. É quando eu gosto, porque tá tudo bem, aí não tem nenhum problema. O problema é que elas não estão fazendo isso, aí me preocupa. Como eu posso diferenciar uma criança que é levada, uma criança saudável, de uma criança que tem esse transtorno? E a segunda pergunta, que eu quero já emendar uma na outra, qual é a diferença do TDA para o TH? Precisa ser TDA e H ou pode ser só pode ser hiperativo e sem ter o déficit de atenção, ou só ter o déficit de atenção sem ser hiperativo? Excelente pergunta. Muita gente acaba tendo muitas dúvidas em relação a isso. Por exemplo, quando eu fecho um diagnóstico, e veja como eu sou oriunda da educação, porque eu tenho a minha formação em pedagogia com especialização em psicopedagogia. Então eu não emito diagnóstico, somente parecer. Tá? Na verdade, as pessoas encaminham para ti. Isso. Quem vai fazer o laudo, tá? É ou o psicólogo, ou o neurologista, ou o psiquiatra. São aqueles que estão aptos a dar o CID, né? Para aquele diagnóstico, fechar de verdade o diagnóstico. Contudo, quem faz toda a testagem somos nós, né? Porque como na realidade é um transtorno que você vai fazer o diagnóstico clínico, porque não existe um exame de imagem que feche esse diagnóstico, então eu preciso, na realidade, de alguns atendimentos para conseguir de verdade fazer com que compreender que aquele indivíduo de fato tem um TDAH. Então, é uma anamnese, no caso. A anamnese é uma parte do processo. É uma parte do processo. Eu recebo a família, normalmente sem o indivíduo, se for menor, obviamente. Mas sempre encaminhado por outro... Na maioria das vezes, ou pela escola, ou neurologista, ou neurologista, ou
o psicólogo, que a gente acaba fazendo muita casadinha, né? Desculpa minha ignorância, assim. O que tem isso a ver com a terapia ocupacional? Nada a ver. Não tem. Desculpa, não está dentro. Né? Então, o que acontece? Então, respondendo a sua primeira pergunta, qual é a diferença da criança levada para a criança com transtorno de verdade, o TDAH? Tá? Primeiro, a criança ela precisa apresentar aquele sintoma, tá, do TDAH, né, que são alguns sintomas, tipo a desatenção, a hiperatividade, a procrastinação. Permanente, não esporádico, né? Exatamente. Porque a criança, semana passada, estava assim. Exatamente. Por pelo menos 6 meses. Olha só. Pelo menos 6 meses e em ambientes variados. Porque eu não posso ter déficit de atenção aqui e de repente lá eu não tenho. Eu não posso escolher qual não ambiente. É seletivo. Exato, eu não posso escolher com qual ambiente eu vou ter mais atenção ou não. Apesar de que existe uma coisa chamada hiperfoco, que todos nós fazemos e o TDAH também, que é quando eu me apaixono por alguma coisa, eu consigo esmiuçar aquilo, mas é só aquilo. Então é muito pontual. Certo? Então, deixa eu tentar explicar aqui. Se a criança ela não presta atenção na aula de matemática, mas presta muita atenção nas outras matérias, porque ela não gosta de matemática, entendeu? Não quer dizer que ela não tem TDAH. Exatamente. É que a matemática não está interessando ela, não faz parte. Exatamente isso. Perfeitamente. É isso. Entendi. Isso. Né? Perfeito. Então, aí a criança levada, na realidade, assim, e na maioria das vezes, tá? O TDAH, ele vem junto com prejuízos. Prejuízo social, porque na hora de brincar com o coleguinha é aquele que chega, empurra, belisca, não para quieto. Prejuízo educacional, porque é aquela criança que normalmente vem de um fracasso escolar várias vezes, assim, por sucessão de tempos, né? Tem prejuízo familiar, porque a família, na maioria das vezes, não sabe mais como lidar com aquele indivíduo. Então, veja que o impacto na vida dessa criança, ela é muito grande. O impacto negativo na vida dessa criança, né? Diferente de somente uma criança levada, que às vezes só precisa de um pouquinho mais de pulso dos pais. Ponto. Pulso ou paciência, né? Ou paciência. Alguma coisa que começa com P. Ou é pulso ou é paciência. Perfeito. Isso. Tá? Agora, em relação à segunda pergunta, né? O que é o TDAH? Bom... É obrigado a estar junto ou pode estar separado? Sim, ele pode estar separado. Mas no momento do diagnóstico, a gente vai dar o parecer de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Tem um nome para esse paciente? É uma pessoa que tem, portadora de? Portadora de. Ah, tá. Portadora de. Não tem, tipo assim, um nome para... A pessoa é desatenta. Desatenta. Mas o problema todo é que se você colocar na desatenção, desatento todo mundo é um pouco, acaba, né? Às vezes está viajando um pouquinho mais, está preocupado com alguma coisa. Então, o TDAH é o termo mais indicado. Sim. Né? Bom, o TDAH é o transtorno... E eu posso dizer uma pessoa é TDAH? Sim. Tá correto isso? Tá, por quê? Porque na realidade não tem cura. Porque ela funciona daquela forma. Né? O TDAH, ele tem, na realidade, intervenção e adequação. Entendi. A pessoa vai buscar ferramentas para lidar com aquela dificuldade que ela tem. Mas ela vai ser TDAH do momento que ela nasceu ao momento que ela for então uma embora. Coisa que as pessoas falam... que não pode falar que ela está com TDAH. Não, ela é. Ela pode estar com gripe, ela pode estar com dor nas costas. Agora, não pode estar com TDAH. Não ela pode. É TDAH. Ela é TDAH. Ok, interessante. Né? Porque é um transtorno. O transtorno não tem cura. É o funcionamento. Por isso que é transtorno comportamental. Tá? Então, assim, ela pode vir de 3 formas, o TDAH. O TDAH somente com déficit de atenção, e aí aquela pessoa que tem o prejuízo não tem, na realidade, uma qualidade de atenção, uma atenção consistente, e muitas das vezes a gente fala assim, ela é desatenta. Não, ela não é desatenta, ela presta atenção em tudo, e ela não consegue focar. Tá? O controle inibitório, que seria ali, de repente, o ombrólios, aquela coisinha que a gente coloca assim, né? Para frear e você fazer o foco em determinada situação, o TDAH, com o déficit de atenção, ele não tem esse limitador,
tá? O inibidor de distratores. E acaba que qualquer coisa que passe, qualquer coisa mais chamativa vai chamar a atenção daquele indivíduo. E nisso, ele, obviamente, a atenção, ela é exclusiva, ela é uma só. Aquela pessoa que fala assim, eu presto atenção em tudo. Tá, mas não aprende nada, não sabe nada. Porque para você absorver, você tem que focar, é exclusivo. Sim. Acaba que aquele indivíduo vê tudo e não aprende nada, onde acaba acontecendo ali o prejuízo escolar. Eu gosto muito de etimologia e a palavra atenção vem de uma força. Tensão é força. E o A do atenção é para onde está direcionada a tua força. Então dizer que tu tem atenção para tudo é como se estivesse direcionando o teu poder, a tua força para tudo. Impossível. Na verdade é um contrassenso falar que tu tem atenção para tudo. Porque a atenção é a. É exclusiva, é singular. Só. É singular. É singular. Então você pode até olhar para várias coisas ao seu redor, do seu entorno. Agora a atenção ela é exclusiva. Tá? Então, tem a pessoa com déficit de atenção, TDAH com déficit de atenção, o TDAH com hiperatividade, e aí é aquele indivíduo que é extremamente agitado, é ligado no 220 e vamos full time, assim, todo o tempo. Exatamente, ele não consegue parar. A quantidade de impulsos que o sistema nervoso dele recebe, que o sistema nervoso central dele recebe, faz com que ele se agite e se movimente o tempo inteiro. É aquela criança, por exemplo, que fica assim, na sala de aula, e a professora fala, para fulaninho de bater com a caneta na mesa, e daqui a pouco ele está lá de novo, ou então se balançando, né? É aquela pessoa que está o tempo inteiro irrequieto, e é impossível dele conseguir parar sozinho. Por quê? Porque o cérebro dele está mandando estímulo o tempo inteiro, falando assim, movimenta, se mexe, movimenta, se mexe. Por quê? Movimenta, se mexe. Excesso de sinapses. Olha só. Exato. Nossa. Tem pessoas que têm escassez. Excesso de estímulo. Excesso de estímulo. Tem pessoas que têm escassez de sinapses, né? A pessoa não consegue fazer muitas sinapses no teu cérebro. Excesso de estímulo. Eu costumo dizer que o TDAH com hiperatividade, ele tem o cérebro, que é uma Ferrari, mas naquela Ferrari colocaram um motor de fusquinha. Então, assim, ele vai, mas ele não para. Ele não consegue frear os impulsos dele, né? Ele é extremamente impulsivo. Tem a ver com controle, então. Controle. Olha só que interessante. E tem a situação dos dois. Que aí né? É o clássico. É o TDAH clássico, aquele que é a pessoa que tem um déficit de atenção e ainda assim é hiperativa. Isso pode vir associado a algum outro transtorno? Pode ser um transtorno secundário, digamos assim? Sim, na realidade, assim, o TDAH é um transtorno. Nada impede que ele, por exemplo, tenha alguma comorbidade. Ou que o TDAH seja comorbidade de algum outro transtorno. Seja uma consequência. Não uma consequência. Não é consequência. Não é uma consequência. São coisas... só associado. Só associado. Exatamente isso. Existe uma causa para o TDAH? A pessoa pode adquirir? Assim, adquirir não. Tipo um meio, a maneira que a família, o nicho familiar pode fazer com que a criança desenvolva isso? Sim, a hereditariedade está muito presente. Está muito presente. Na maioria, olha só, acontece com muita frequência de eu receber a criança e sair lá, né, de lá, o pai e a mãe, o pai da criança e a criança diagnosticado. A incidência entre... E o pai não sabia. E o pai não sabia. Eu ia te fazer essa pergunta. E o pai não sabia. Aquela criança que de repente foi carregada, foi levada pelo pai e saiu de lá o pai, ai meu Deus do céu, eu fazia isso. Que sofreu esse homem a vida toda? Exatamente isso. Por quê? A gente falou lá, década de 70, 80, 90, que não existia o diagnóstico, né? Simplesmente era o aluno encapetado ou aquele que não queria nada. O esquisito. Né? Era isso. Então, a incidência de déficit de atenção é muito grande entre meninas. É mesmo? Para meninas. A hiperatividade para os meninos. E a hereditariedade passando de pai para filhos maior. Muito maior, do sexo masculino. De pai homem para filho homem. Exatamente.
Exatamente. Mais do que para a filha, por exemplo. Isso, Não acontece muito. Isso. Um adulto pode ser diagnosticado? Deve. Não só. É aquela história, nunca é tarde para ser feliz, não é verdade? Sim. Por exemplo, eu aqui recebo pessoas, eu trabalho com todas as faixas etárias, né? Eu trabalho com crianças de 3 aninhos a 60, 70. Tá respirando, eu tô atendendo. Porque, veja, às vezes é aquela pessoa que passou a vida inteira tentando se entender no olho do furacão, ou então se sentindo inútil, fracassada, né? Desprestigiada, quando na realidade o problema não era dela. Mas havia um ajuste para aquilo dali. Né? Então, nunca é tarde para se fazer o diagnóstico assertivo, tá? E buscar, sim, ajuda. Seja ela medicamentosa ou terapêutica. Em casos extremos, é medicamentoso. Sim, sim. É aquela pessoa que começa as coisas e não termina e vai fazer uma outra coisa. Famoso procrastinador, né? Não, é tipo assim, ó. Toda coisa que vai fazer, ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. Finaliza. Eu não consigo. Sim. Eu não consigo não terminar uma coisa. Tá. Porque aquilo fica assim, ó. Cara, eu posso estar e viajar que aquilo fica na minha cabeça. Mas eu conheço pessoas que começam as coisas e não tem nenhum problema de antes de acabar, virar as costas e fazer outra coisa. E não se lembra mais daquilo. Tá. Porque isso é TDAH? Também. Pode estar dentro, porque eu não posso classificar com espectro, apenas, então. Exatamente, um sintoma. Um único sintoma não vai me dar diagnóstico. Eu preciso de ter um leque de sintomas para que de verdade eu faça o diagnóstico. Mas a procrastinação, tá, vai estar bem dentro, tá, bem dentro de um dos sintomas do TDAH. E existe medicamento tanto para hiperatividade como para atenção? Sim, e é um só. É um só. É um só, é o mesmo. Porque o que acontece? Né? O nosso cérebro, né, ele funciona, eu tenho aqui, né, dentro do sistema nervoso central, né, eu tenho ali os meus neurônios, e para que ele faça a conexão, que os neurônios, eles não se encontram, eles não se tocam. Quem faz essa ponte é o neurotransmissor, Sim. certo? Uhum. E existe um neurotransmissor chamado dopamina, que faz essa ligação entre ali dentro dos neurônios, tá? Então, o que acontece? Quando eu tenho privação, escassez de dopamina, acaba que a atenção vai ser prejudicada e o controle inibitório também, que acaba gerando ali a hiperatividade. As duas coisas. As duas coisas. Olha só que interessante. Então, se eu tiver um dos dois transtornos focado num dos dois, o remédio é exatamente o mesmo. Sim. Jane, o que te levou para essa área? Bom, eu sou TDAH. Tu é? Sim, clássica. Eu tenho a hiperatividade e tenho déficit de atenção, mas... Tu tá medicada? Desculpa te perguntar. Não. Porque eu nunca tomei remédio. Eu nunca tomei remédio, mas em compensação eu já tive até um maxilar deslocado em função do estresse do corpo. Tu sozinha tu deslocou o teu maxilar? De tanto, porque o que acontece? Quando eu tô... como eu te falei, não o corpo não para. Não caiu do terceiro andar. Não. O corpo não para, né? Principalmente porque o meu problema maior é a hiperatividade. Eu sou meio que fora da curva nesse sentido. Porque, como eu falei, o déficit de atenção é infinitamente maior em meninas, né? Eu tenho muito mais dificuldade em me manter quieta. Desde pequena? Desde criança? Desde pequena, era uma peste. E aí? E aí que, né? Teus pais foram compreensivos contigo ou não tivesse tanta sorte? Em parte, né? Até porque não se compreendia. Não. Então, assim, eu tenho que pegar o contexto daquela época e analisar. Muito achismo, né? Todo mundo tinha uma opinião para dar sobre alguma coisa, né? Exatamente. Então, assim, por conta da tensão que o corpo acaba exercendo, por conta do excesso de estímulo ali, né? O ranger de dente tanto fez que luxou essa parte do queixo aqui, e no ano 2000 eu precisei me submeter a uma cirurgia para recolocar o maxilar no lugar, para você ter noção de como, assim, aquela coisa da somatização, né? Ocorreu uma somatização e eu acabei tendo essa dificuldade. Contudo, o meu diagnóstico só chegou quando eu fiz a faculdade.
Eu sabia que tinha alguma coisa errada, né? Não sabia o que era. E agora tu sabe. E aí decidiu fazer disso a tua vida. Exato. Que legal, que bonito. Exatamente. Que legal. A tua história é bem legal. E eu falo para as crianças, eu sei o que vocês sentem, porque eu já senti. Eu sei como que funciona. Não, assim, ó, a dor é subjetiva, cada um tem a sua. Claro. O seu nível de aceitação não tem como medir. Mas pelo fato de eu já ter passado e passar até hoje, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com relação a cumprir horário. A empatia melhora muito, né? Exatamente. A empatia melhora muito. Aquela coisa da corrida que eu falei, né? Uma perninha, duas perninhas, né? Eu sempre fui aquela com uma perna. E com muito esforço, sempre consegui chegar junto. Mas chegava junto. Olha só. Então, tu tem o superpoder, né? Um pouco. Esse negócio da empatia é tão interessante, né? Que agora está acontecendo, tem uma... Ainda bem, tardiamente, mas está acontecendo a nova onda de partos humanizados, né? Sim. Que era um grande problema, porque era quem faz muito parto são homens. O homem não faz a menor ideia do que está acontecendo. Né? E ele nunca vai saber. Né? Então precisa de alguém que saiba. Agora tem os doulas, né? Alguém que saiba o que está acontecendo ali para botar a coisa botar a casa em ordem, né? E tu já tem isso, tu já tem essa empatia natural porque tu passou. A maioria dos teus pacientes? Na realidade, assim, a gente pode chamar de aluno, atendido, aprendente, mas, assim, vulgarmente chamado paciente. Porque paciente é quem está lidando com saúde. Mas a maioria deles são crianças? Sim, né? Majoritariamente criança. Criança / adolescente. Agora... Adolescente também? Adolescente também. Adolescente não também. Não é só preguiça, aquela preguiça inerente dos meus alunos adolescentes. Algum deles pode ter TDAH. Pode sim. E eu acabo assim, por exemplo, eu já fiz palestra em alguns colégios aqui da cidade, né, justamente passando isso. Eu falei assim, olha, veja aquela criatura que de repente está lá, não está te atrapalhando, por exemplo, né? Porque normalmente o professor tende a se incomodar mais com aquele aluno que está lá, virando a sala do avesso. Mas, de repente, aquelezinho que está lá no canto, encostado na janela, com um bonezinho no rosto ali, não está atrapalhando ninguém, passa despercebido. Menos um. Olha para aquele indivíduo, de repente ele está precisando de ajuda. Sim. Então, nas palestras que eu acabo fazendo, né, apresentando, eu sempre falo, às vezes o aluno quieto demais está precisando de muito mais ajuda do que aquele que está te pisando nos calos todos os dias. Não é só atenção que ele quer, muito mais do que... Exato. Jane, para ser o teu aprendente, o teu aluno, como é que funciona? Onde é que tu trabalha? Tá. Eu atendo na sala, na Rua General Bacelar, né, no edifício comercial, 436, sala 104. Primeiro andar, 104. Isso, exatamente. Tu atende por hora marcada? Com hora marcada. Na maioria das vezes, tu é indicada, alguém te recomenda, te encaminha para ti, mas uma pessoa pode, se a escola, se o pai, se a mãe, pode fazer tipo uma consulta contigo? Pode, com certeza pode. Até mesmo para, por exemplo, recente eu recebi uma mãe que estava assim, muito preocupada, né, vendo de repente situações assim, diferentes no filho. Mas aí ela veio com uma demanda, a criança é social? É sociável? É. A criança tem fracasso escolar? Não. A criança é cordata? É. Tá, para que esse diagnóstico? Eu conversando com a mãe. Aí ela, falei, o que você vai fazer com ele? Pega, de repente, o investimento que você vai fazer aqui numa terapia, tá? Leva para o esporte. Leva para arte, né? Fazer uma aula de canto, uma aula de teatro. Exato, aonde ele vai ter um mesmo enriquecimento, mas de repente até mais prazeroso, não denegrindo o meu trabalho, não depondo contra. Mas é advogando óbvio, contra ti mesmo, né? Mas eu preciso ser, acima de tudo, ética. Eu falei, leva essa criança para ser feliz. Nesse sentido. Que interessante. Até isso é uma coisa interessante, eu acho que isso é porque como tu sofreu isso na infância, talvez tivesse sido um pouco melhor. Né? Pessoal, eu conversei aqui com a Jane, esqueci de novo o teu. Bulsing.
muito interessante, eu aprendi bastante coisas, e eu sou professor, eu devia saber mais sobre isso, mas tu me esclareceu muitas coisas, muito interessante o papo, tu te comunica muito bem, isso é legal também. E a gente falou sobre TDAH aqui no nosso podcast hoje, que geralmente tem um grande preconceito em cima disso, e como a Jane falou no início do nosso podcast, hoje está meio que... esse déficit está sendo um superávit, porque a pessoa está usando demais esse diagnóstico. E Jane, tu sabe o que quer dizer o teu nome? Jane? Não sei. Jane é uma variação de Gene, que é da Gênia, lembra aquela da Gene? Sim, do inglês. Que vem de Jeová. É mesmo? Não sabia disso não, olha. João, na verdade, Jean, todos eles têm essa mesma coisa, que Jeová é benéfico. E com certeza, uma psicopedagoga na tua vida, dependendo da tua condição, do teu espectro, com certeza é benéfico também. Obrigado pela tua presença aqui. Gostaria de falar mais alguma coisa? Tá, eu agradeço o convite, tá? Sou muito grata por estar aqui e não deixem de buscar ajuda caso vocês de verdade sintam que tem alguma coisa diferente. Na melhor das hipóteses, vocês vão receber aquela... Olha assim, ó, não tem nada demais, segue a sua vida porque você está pleno, né? Agora, é só saúde mesmo, é só excesso de saúde mesmo. Excesso de saúde, exato. Agora, se existe dúvida, vá buscar, vá esclarecer, porque pode ser que de verdade haja alguma coisa, né? E nunca, como eu falei, nunca é tarde, não só para receber o diagnóstico, mas para ser feliz. Com certeza. Isso é o mais importante. Bom, então, fechou o nosso podcast da melhor maneira possível. Nós estamos na Estúdio Livre FM 98.5. Tivemos mais o podcast aqui na sua rádio da cidade. E amanhã, sexta-feira, dia 24, tem mais. A gente volta. Valeu!